Oi gente, continuando o vídeo que eu fiz sobre ontem, eu sei que ficou muitas dúvidas no coração de vocês sobre como buscar a presença de Deus. E ontem eu citei no vídeo que quando vocês vão buscar a presença do Senhor Jesus, não pode ser algo copiado, algo programado, uma oração automática. Claro que todas as pessoas que estão iniciando, é necessário que elas venham ter uma base, estudar sobre como falar com Deus, como ter intimidade com o Espírito Santo, pois Deus levantou ministérios para ensinar, ministérios para nos mostrar o que é correto, para buscar a presença, para retirar aquilo que está bloqueando a presença. Mas, não sei se vocês vão conseguir entender o meu raciocínio, mas quando nós vamos buscar a presença do Senhor Jesus, quando você já tem uma noção, uma base de como buscar, de como falar com Deus, é necessário que você venha assim fazer o passo a passo de como foi ensinado para você, porque tem ministérios que nos ensinam a buscar a presença, mas eu digo nas palavras. Você já sabe o passo a passo, sabe como buscar? Então, quando você for falar com o Senhor Jesus, tem que ser espontâneo. Então, aqui a palavra diz em João 4:23, mas virá o tempo e que de fato já chegou que os verdadeiros adoradores vão adorar o Pai em espírito e em verdade, pois são esses que o Pai o querem que adorem. Então, a adoração em espírito e em verdade seria uma adoração sincera, uma adoração, a entrega total. Então, a entrega total é quando as suas palavras está ligado com o seu coração. Então, quando você começa a falar com Deus durante a oração, quando você vai buscar a presença do Senhor Jesus, é necessário que as suas palavras sejam sinceras. Então, quando é sincera, é porque está ligada no seu coração. Então, a sua oração deve ser como um desabafo a Deus. Deus não se importa se você está falando com palavras bonitas ou se você está cantando afinado ou não, mas Ele quer que você desabafe, que você trate Ele como um amigo. Essa é a oração que abre os céus. A oração sincera, a oração que você desabafa, a oração que você conecta o seu coração em Deus. Quando você esvazia a sua mente, você fala tudo que está aqui dentro do seu coração. Então essa é a oração que Deus recebe, a oração que abre os céus. Essa é a forma para você ser cheio do Espírito Santo, ou ouvir a voz de Deus, ou receber mais de Deus. Então, um dos erros, eu digo isso porque eu cometi. Então os meus erros servem de exemplo para vocês. Eu cometia esse erro quando, no início da minha conversão, porque eu estava aprendendo, né? E ali eu comecei a pesquisar sobre como ter intimidade com o Espírito Santo. E ali eu comecei a ter o passo a passo. Cada pessoa tinha um método, uma forma de buscar a Deus. Cada pessoa tinha o seu entendimento, a forma de buscar. Então eu acabava fazendo tudo aquilo que eles estavam mandando eu fazer. Mas um erro que eu cometia era de sempre estar como se fosse uma fita gravada. Tipo, todo dia as mesmas palavras e fazendo sempre as mesmas coisas, entende? Então isso significa que você está programado a fazer sempre as mesmas coisas. É uma oração programada. Isso significa que não é do seu coração. Você está copiando, fazendo sempre as mesmas coisas. É necessário, assim como eu disse para vocês, passar por um passo a passo, por um tempo de busca através de pessoas que te ensinam o passo a passo, mas é necessário que venha de dentro do seu coração. Já sabe o passo a passo, como buscar, como falar com Deus? Agora tire as palavras de dentro do teu coração. Então a oração que abre os céus é a oração sincera. Não é a oração que vem com palavras bonitas. A oração é que fala, que começa a colocar palavras formais, né? Mas Deus não, Ele quer que você converse com Ele como se estivesse conversando com uma pessoa normal, um amigo aqui na sua frente. Não uma oração para mostrar que a oração está bonita para as pessoas, se for em público, ou se for só você e Deus, uma oração que tenha palavras bonitas para agradar a Deus. Se for uma oração que está vindo do seu coração, uma oração sincera, com palavras bonitas, sim. Mas se você apenas está copiando porque te ensinaram a falar dessa forma, então aí isso vai ser um impedimento para abrir os céus. Então foi isso que o Espírito Santo me ensinou. Então, se você está iniciando agora, aprendendo agora a buscar a presença do Senhor Jesus, não se preocupe, continua com essa oração que você tem até você pegar o jeito e começar a abrir o seu coração e desabafar com Deus. É normal no início você não conseguir, até você se conectar com o coração de Deus, se sentir mais à vontade
mais forte espiritualmente para você se abrir com Deus e começar a falar tudo que está dentro do seu coração. Por quê? Quando nós estamos conhecendo uma pessoa no relacionamento, você ainda não conhece ela direito, está conhecendo onde ela mora, como ela é, como os pais dela é, como ela se comporta, como ela reage quando ela está com raiva ou não, ou do que ela gosta ou não. Então ali você vai se abrindo, se adaptando à pessoa, a mesma coisa com o Espírito Santo. Então como você vai se abrir, desabafar com o Espírito Santo, você mesmo não conhece ele direito, quando você está iniciando a conhecer o Espírito Santo. Então você fica meio inseguro, você espera ele falar com você não fala direito com ele. Ou você faz orações programadas, porque você não está sentindo a vontade ali. Então é necessário que você venha gerar intimidade com o Espírito Santo, conhecer o Espírito Santo, para você começar a desenvolver essa intimidade com ele, se abrir, ter a oração em espírito e em verdade, a oração espontânea, a adoração espontânea. Então a adoração espontânea é a oração em espírito e em verdade. Você se entregou ali, você é sincero com Deus. Mesmo quando tem coisas que não agradam a Deus, mas você diga a verdade, você fala assim: não, Deus, tem isso aqui que eu fui muito ruim. Ou às vezes eu pensei alguma coisa que não agradou o Senhor contra alguma coisa. Ou às vezes tem coisas que eu fiz que não agradou o Senhor. Pode ser que eu não ame o Senhor tanto da mesma forma que o Senhor mereça. Então essa é uma oração sincera. Você vai falando tudo ali que está dentro do seu coração, né? Aí depois você pedindo para Deus se revelar, mostrar o amor dele, te ensinar a amar, te ajudar a amar, porque o dom do amor vem do Espírito Santo. Então ele derrama esse amor dentro do seu coração. Então não se preocupe com isso quando você pensa: não, mas eu não tenho esse amor, eu não estou tão ligada assim a Deus. Então peça para o Espírito Santo derramar esse amor dentro do seu coração, a presença. Derramando esse amor dentro do seu coração, você vai conseguir gerar esse amor a Deus. Então, quando você for buscar a presença, não se preocupe em copiar as mensagens, copiar as palavras, fazer uma oração como a das pessoas. Se você sentir de não seguir em regras, em cronologia, o passo a passo, você pode mudar de ordens, tipo: primeiro eu oro, depois eu adoro. Primeiro eu repreendo, depois eu confesso. Da forma que está dentro do seu coração, porque não existe uma regra, mas Deus recebe a adoração e oração espontânea. Ele abre os céus, porque a palavra tem poder. Em Gênesis diz que Deus fez os céus e a terra com a palavra. E Deus deu autoridade através da palavra para nós repreender o mal, para nós trazer bênçãos para a nossa vida, trazer a luz, para ajudar a edificar outras vidas. Então, e a palavra ajuda a gente a construir e a destruir se a gente não souber usar as palavras. Então quando a gente começa a ser sincero com Deus, desabafando, colocando todos os defeitos, confessando os pecados e falando tudo que está dentro do coração, através da adoração também mesmo com a simplicidade, Deus vai destruindo o que está por trás da sua vida, através da sinceridade, e Ele vai abrindo os céus, porque a sinceridade e a verdade conecta o seu coração ao Espírito Santo. Então isso faz com que você sinta a presença do Espírito Santo. Então você confessando os seus pecados, falando tudo que está dentro do coração e orando a Deus com simplicidade, não precisa de palavras, às vezes nem tem palavra, mas apenas chama a presença do Espírito Santo para ficar do seu lado. Converse o que está dentro do seu coração, porque Deus não se importa com você falar o tempo todo, falar e falar. Não, fala aquilo que está dentro do seu coração, porque muitas vezes a pessoa está falando, e Deus me enche, não sei o que, mas o coração dela não está conectado com o Espírito Santo, não está longe. Então é necessário que o coração dela venha estar conectado. Palavras sinceras, não palavras automáticas, palavras automáticas gravadas. Isso ajuda Deus, isso impede de Deus me encher, se revelar, me responder. Impede. Mas Deus sabe a maneira certa de trabalhar. Deus sabe quando uma pessoa faz isso porque não tem a noção do que está fazendo, não aprendeu ainda, então ela acaba fazendo aquilo que as pessoas ensinam. Então Deus responde, se enche, mas muitas vezes a pessoa passa uma fase que ela já fez isso e Deus vai querer intimidade com ele, vai querer que ela busque a intimidade no secreto. Ele não quer que ela viva encostada sobre as pessoas, dependendo somente das orações das pessoas, das palavras das pessoas. Existem ministérios que nos ensinam, né, a como buscar a presença de Deus, sobre o profético, sobre a palavra, mas é necessário que você venha passar pela porta estreita, buscar a intimidade sem preguiça, para Deus te ensinar e falar sobre aquilo que Ele quer falar para você. Muitas vezes revelação da palavra, muitas vezes algo Ele quer de você, às vezes Ele quer ensinar coisas para você. Então muitas vezes é necessário que você venha gerar intimidade no secreto, sem depender das pessoas, para Deus te dar aquilo que você está buscando. Então adoração em espírito e verdade tem que ser adoração espontânea, adoração simples,
Adoração como se você estivesse falando com um amigo, sem querer chamar a atenção com palavras bonitas, com orações formais. Uma oração que está aqui dentro, se solta, dê risada, brinque com Deus. Diga as palhaçadas, os erros da sua vida que você já fez. Chame o Espírito Santo para estar junto com você naquele momento, para sentar do seu lado. Deus não é um Deus estranho, Deus não é um Deus carrasco, Deus não é um Deus ruim, Deus não é um Deus vingativo, Deus é um Deus que ama te condenar quando ele ouvir os seus erros, suas falhas, seus pecados. Pelo contrário, ele ama os filhos que confiam nele, desabafa e confessa os seus pecados, porque esses são os santificados pelo Senhor Jesus, esses que têm o coração de Deus, esses que têm um lugar especial no coração de Deus. Então não se importe se você estiver em público, não se importe com o que as pessoas vão pensar, se vão gostar da sua adoração ou não, ou se você não está falando muito, mas faz aquilo que está dentro do seu espírito. Então você fecha os olhos e respira fundo e deixa o seu espírito soltar aquilo que está dentro do seu coração. Não importa se está bonito ou não, mas apenas agrade o coração de Deus, porque se está vindo aqui do fundo do seu coração, Deus está recebendo, o trono de Deus estremece. Então assim você vai ser cheio do Espírito Santo, vai receber respostas de orações, vai ter mais de Deus, vai conhecer a Deus, vai quebrar paradigmas, crenças limitantes que você acha sobre Deus, muitas vezes está errado, que te impede de ter mais de Deus. Então que vocês venham buscar a Deus de todo o coração, a entrega total, né? Que é a adoração sincera. Então vocês também precisam estar com a mente vazia, conectado em Deus e adorando Deus em espírito e verdade. A adoração sincera como um desabafo. E desejar a Deus de todo o coração. Porque depois que você confessa os pecados, desabafa com Deus, conversa com Deus, também deixa Deus falar com você, você precisa desejar a Deus de todo o coração para poder ser cheio da presença. Então, ore desta forma, sem querer colocar as palavras bonitas ou se preocupar se a oração está vazia ou não. Mas Deus não se importa se você falar muito. Mas o que chama a atenção de Deus, abre os céus, é a adoração sincera, quando o seu espírito está conectado, mesmo em silêncio e com poucas palavras. Porque você está na frequência do Espírito Santo, na frequência do amor, na frequência espiritual, se conectando com Deus. Então o Espírito Santo ele vai emitindo o que está dentro dele em você. E essa é uma forma que o Espírito Santo me ensinou a buscar a presença, e também uma das formas que faz com que você ative os seus dons espirituais, porque você está conectando, sendo cheio do Espírito Santo. Então ali você pode começar a ser sensível à voz de Deus. Então você vai ouvir a voz de Deus na sua mente, as palavras deles, ele vai esclarecer a sua mente. Você pode sim ouvir a voz de Deus audível, mas você pode também ouvir com esclarecimento, com ideias, com palavras que Deus vai colocar na sua mente. Você vai ter certeza quando é Deus que está falando com você. Então ali vai ser ativo, entre aspas, o seu dom espiritual de ouvir a voz de Deus, que seria uma sensibilidade de ouvir a voz de Deus. E ali Deus vai começar a falar com você sobre a sua vida, sobre o que não agrada a Ele, o que você deve melhorar. Ele vai revelar coisas sobre a sua vida no futuro, vai revelar sobre a vida das pessoas também. Ele vai começar muitas vezes a te mostrar, se for da vontade dele, para você ajudar as pessoas. Então ele vai começar a revelar, e isso deveria ser algo comum com as pessoas. Todo mundo deveria ouvir a voz de Deus. É comum, deveria ser comum, algo simples. Todos que servem ao Senhor Jesus tinha que ouvir a voz de Deus, mas a maioria nunca ouviu a voz do Senhor Jesus Cristo, nunca recebeu revelações. Significa que ela não conseguiu passar pela fase de intimidade com o Espírito Santo como passo a passo, ela não fez o que era necessário. Uma das coisas que bloqueia de você receber mais de Deus, de ativar o Espírito Santo, de ouvir a voz de Deus, é você não crer. Então o Espírito Santo ele não vai arrombar e invadir a porta, ele vai entrar onde ele é chamado. Então se você não crê, significa que o seu coração, a porta está fechada, e significa que Deus não pode entrar. Então, se você não crê nesse dom ou não crê em algumas coisas, você tem como você receber. Então você precisa crer que você pode ouvir a voz de Deus, que existe esse dom espiritual e que todos têm acesso. Então, quando você crê, você dá espaço e você começa a receber mais de Deus e ouvir a voz de Deus. É comum todas as pessoas que geram intimidade com o Espírito Santo, elas ouvem a voz de Deus. Todas as pessoas. Se não ouviram ainda a voz de Deus, significa que eles estão ainda frios espiritualmente. Tem coisas que eles precisam
tirar na presença do Senhor Jesus Cristo, muitas vezes que está impedindo, né? Deus fala com a gente, com o pecador, mesmo no mundo, fala, mas muitas vezes tem coisa que te afasta de Deus, não é Deus que se afasta de você. Muitas vezes está ocupando o tempo que você deveria gastar para ouvir a voz de Deus, entendeu? Ou muitas vezes te esfria espiritualmente e você não perde a sensibilidade e não ouve a voz de Deus. Então, quando você já gerou intimidade com o Espírito Santo, está cheia do poder, você ouve a voz do Espírito Santo. Se nunca ouviu ou já ouviu, deixou de ouvir, é necessário voltar a buscar gerar intimidade ou gerar intimidade para você começar a ouvir. Então, tinha que ser algo comum. Todo mundo tinha que ouvir a voz do Espírito Santo, tinha que receber revelações, tinha que receber orientações, ensinos sobre a palavra do Senhor Jesus. Mas a maioria das pessoas, elas muitas vezes não creem, não conhecem, não sabem sobre isso, ou muitas vezes elas não conseguem passar pelo processo de intimidade com o Espírito Santo, acaba dando ouvidos para o mundo, né? Ficando em cima do muro, e aí ela não consegue ouvir a voz do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele é uma pessoa como eu e você. Ele se comunica. Então, por que Deus morreu por nós? Para que ele viesse morar dentro de nós, habitar dentro de nós e receber mais de Deus. Claro, receber a salvação eterna e receber mais de Deus. Ele fez questão de vir morar dentro de nós, para não ter nada que impeça de você chegar para perto de Deus, de receber mais de Deus, receber o amor de Deus, para receber um livramento, alguma coisa que vocês precisam. Então, quando você é cheio do Espírito Santo, ele está morando dentro de você. Então, você vai ouvir a voz dele falar com você. Ele vai revelar as coisas para você. Ele vai te orientar, ele vai cuidar de você, porque ele é uma pessoa, ele é pai. Ele é uma pessoa que fala, que sente, que tem sentimento. Porque a palavra de Deus diz assim, cuidado para não entristecer o Espírito Santo. Porque quando você não crê, você entristece o Espírito Santo, né? Então você afasta o Espírito Santo. Você está dizendo assim que ele é incomunicável, ou que não é possível ter tais dons espirituais, entende? Então é necessário você crer. O Espírito Santo vai se aproximar de você para você receber e ser cheio do Espírito Santo. Então tome cuidado para não entristecer o Espírito Santo, porque é possível sim você desativar os seus dons espirituais, morrer espiritualmente. Quando você entristece o Espírito Santo, a desobediência, do pecado muitas vezes, ou por não crer. Então isso acaba afastando você do Espírito Santo. Então, para você ouvir a voz, para você ser cheio, para você ativar os dons espirituais ou receber uma oração, uma resposta de oração, é necessário você crer, buscar, clamar e fazer esses passo a passo que eu disse para vocês: oração, espírito e verdade, e adoração, espírito e verdade, para os céus se abrir. Diz que nós somos testemunha de Jesus Cristo, testemunha do Evangelho de Cristo, a partir do momento que nós aceitamos Jesus como Salvador. Então, a palavra também diz que nós se tornamos sacerdotes de Deus. Todos nós somos sacerdotes, propriedades exclusivas de Deus. Nós temos tudo que é de Deus, nós somos herdeiros de Deus. Então isso significa que nós somos o que o Pai é. Então os filhos é o que o Pai é. Então o que Deus é, nós somos. É isso que a palavra de Deus diz. Então tudo que é de Deus é nosso, porque Deus nos deu, fez questão de nos dar. E não é porque nós queremos. Ele nos amou primeiro, ele nos escolheu primeiro desde a cruz, e ele nos deu de presente tudo o que é dele. Ele que quis nos dar, não é nós que pediu. Nós que pedimos. Então, nós somos que nem o Pai. Isso significa que nós temos DNA de Deus dentro de nós. Mas esse DNA é ativado quando você busca intimidade com o Espírito Santo. Aí, os dons que estão adormecidos dentro de você começam a ativar. Então, você passa a ouvir a voz de Deus. Se o Pai, ele é santo, perfeito, tem um caráter perfeito, ele tem paz, ele tem alegria, tem dons espirituais, poder, você também vai ter quando você se conectar com ele. Porque Deus, ele não é morto, ele é uma pessoa. Não é só a presença e um poder, mas ele é uma pessoa. Então, aquilo que você é, aquilo que Deus é, o Pai, aquilo que o Pai é, o Filho também vai ser. Que não adianta nada a gente ter os dons espirituais, falar em línguas estranhas e ter ministérios, se nós não temos um amor. O amor é maior que tudo. Então, quando você buscar a presença, orar ou adorar a Deus, qualquer coisa que você for buscar, você tem que ter o coração ligado em Deus, o coração sedento, para você abrir os céus. Então, é um conjunto de tudo. Você precisa ter a adoração sincera, confessar e adorar em espírito e verdade, abrindo o seu coração, falando aquilo que está dentro do seu coração, da simplicidade mesmo, como se você estivesse falando com uma pessoa na sua frente. Aí os céus vai se abrir.